Olá, eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. No programa de hoje eu recebo aqui nos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, ele que é deputado estadual de São Paulo pelo PSOL, líder do partido na Alesp e o deputado que mais apresentou projetos da comunidade LGBTQIA+, no país. Guilherme Cortes, muito prazer, Dom. Em recebê-lo aqui, rapaz. Eu estou honrado de estar conversando com você e com todos os espectadores da TVT. Muito bem. Bom, aqui é o Conversa Sem Curva. Eu já vou começar fazendo uma pergunta sem curva para ti. Qual a importância, o tamanho da importância da gente ter deputados como você? Você tem 25 anos, não é isso? 27. 27? Eu me elegi com 25, agora estou com 27. Qual a importância disso num ambiente que é dominado por senhores já de idade, brancos, a maioria machistas, fundados nessa sociedade patriarcal? Qual que é a importância para você partir daí? Olha, Dom, tem gente que acha que a diversidade, ela atrapalha, ela nos enfraquece, porque acha que o que é diferente é inimigo. Eu acho que quanto mais diversa for a nossa política, quanto mais ela refletir o que é a nossa sociedade, ela vai ser melhor. Porque quando a política ela é homogênea, ela é feita só por um grupo, com determinadas características de gênero, sexualidade, classe social, o natural é que as pessoas vão pensar a política do seu ponto de vista. E provavelmente vão excluir, vão deixar de lado, vão secundarizar as pautas das outras pessoas. Então, acho que quanto mais a gente avança nesse processo da política ser mais diversa, mais ela consegue falar com outros grupos que historicamente não fizeram parte. Então, a juventude, historicamente, ela é deixada de fora desse espaço da política, porque tem toda uma estrutura ali, hierárquica tal, que não se prioriza as novas ideias, os novos ativismos dentro da política. Eu acho que a juventude pode contribuir muito, porque fala de uma outra geração, que tem outras sensibilidades, outras preocupações. Eu acho que no país em que a população LGBT ainda sofre tanto com a violência, o Brasil é apontado como o país que mais mata pessoas por conta da sua sexualidade, da sua identidade de gênero. Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas LGBTs na política, justamente para que a gente possa trazer para dentro desse espaço a nossa realidade e, a partir dele, formular políticas para responder a ela. Então, acho que é muito importante que a gente tenha cada vez mais jovens, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, enfim, toda a diversidade que compõe a nossa sociedade, compondo também os espaços de decisão. Isso é fundamental, né, cara? Eu, quando vi a tua idade, já saía aqui falando 25, mas eu sabia que você tinha 27. 25 quando você... Eu me confundi mesmo. Mas, ó, da mesma forma, você é jovem. Não deixa de ser. E jovem numa perspectiva, quando você, comparado com os teus colegas, né? É uma loucura. E você sabe que o Frei Beto teve aqui no Conversa Sem Curva, ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a cabeça da gente funciona onde o pé pisa, e da mesma forma também essa coisa da representatividade, como você falou, de gênero, racial, condição social, é importantíssimo. Eu recebi algumas colegas tuas aqui, como é que chama aquela deputada que era empregada doméstica? A Ediane Maria, que é uma figura. A Ediane é uma grande parceira nossa, e acompanhando o mandato dela, você vê como, de fato, essa frase do Frei Beto está muito correta. A Ediane tem uma coisa que ela fez lá que eu acho muito legal, que logo no começo do mandato ela fez um café, ofereceu um café para todos os faxineiros terceirizados da Alesp. Uma coisa que só uma pessoa que já trabalhou na área da limpeza, precarizada, teria essa sensibilidade. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma política. Às vezes as pessoas me perguntam qual faculdade você tem que fazer? Você tem que fazer direito? Qual que é o caminho para você estar na política? Eu acho que não tem um caminho certo. Porque a Ediane, ela trabalhou tantos anos da vida dela como empregada doméstica, não tem ensino superior. Isso não torna ela uma deputada pior, pelo contrário, torna ela uma deputada com uma sensibilidade para outras pautas que são fundamentais. Agora, eu não acho que isso deve servir como desculpa também, Dom, porque
Todo mundo que se elege, independente da cor da sua pele, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, deveria ter a responsabilidade de zelar por toda a sociedade. Porque senão o que acontece? As pessoas pensam, bom, não tem nenhuma pessoa LGBT aqui, então eu não posso fazer nada, porque senão eu estou tirando protagonismo. É uma deturpação da ideia de protagonismo. Sim. Protagonismo é você entender que, claro, quem vai estar à frente, quando estiver nos espaços, são as pessoas que mais vivem, conhecem aquela realidade. Mas isso não deve significar que os parlamentares brancos não têm que ser profundamente comprometidos com uma agenda antirracista, que os parlamentares homens não têm que ser profundamente comprometidos com a agenda de luta das mulheres, que parlamentares que não são LGBTs não têm que ser aliados de primeira hora também, porque senão se cria isso. Você joga todo o fardo de defender as ditas minorias sobre as minorias. E as pessoas que não compõem esse grupo acham que não é com elas. O problema é com todo mundo. Sim. E em muitos casos são maiorias minorizadas, né? Exato. Cara, você sabe que quando você fala dessa perspectiva, desse recorte, às vezes eu fico pensando o seguinte, a gente tem algumas questões na sociedade que eu particularmente entendo como doenças sociais. A homofobia é uma delas. Isso diz respeito a todos e todas. Eu acho que o machismo, todas essas coisas são estruturais dentro da sociedade, culturalmente, diz respeito a todos e todas. Não existe forma... E que bom que você pensa assim, que bom que você vê a política dessa perspectiva, porque a gente ouve bancada da bala, bancada do agro, bancada... Agora, a direita e talvez, sobretudo, a extrema-direita, eles também têm um poder de aglutinação muito mais rápido do que o nosso, né? Você concorda com isso, não? Eu concordo, eu vejo, Dom, que eu digo nas votações, claro, né, nas pautas. Eu vejo que, felizmente, a esquerda está avançando para compreender a importância e a centralidade desses novos movimentos, vamos dizer assim, que não são novos, mas que mais recentemente têm assumido o protagonismo. Movimento LGBT, negro, feminista, que eu acho muito importante. Agora, eu não acho que a gente deve cometer um erro, que algumas vezes comete, de você ver que cada uma dessas lutas são caixinhas separadas. Porque quando você faz isso, você acaba desagregando ao invés de agregar. E eu acho que a extrema-direita faz o oposto. A extrema-direita também é uma bagunça, tem de tudo ali. Na verdade, tem uma linha muito, muito tênue que junta o agronegócio, o fundamentalismo religioso, as forças armadas. É uma linha tênue, mas eles... É o combate ao inimigo comum. Exato, que é o programa mínimo deles é esse, um programa de retrocessos agora, e um combate ao que eles consideram inimigo comum, que seria a esquerda, o estado de bem-estar social. Agora, ali também é uma miscelânea, só que eles têm uma capacidade, têm sido melhores do que nós em se aglutinar, em se juntar em torno das bandeiras. A esquerda tem essa dificuldade. Basta um apito de cachorro. Exato. Enquanto a esquerda, eu tenho reclamado disso, que às vezes a gente, na nossa diversidade, vê mais o que nos separa do que nos une. E eu acho que, claro, que tem coisas que nos separam, e eu acho que é muito bom que a esquerda seja um ambiente democrático, em cada uma dessas pautas, com as suas sensibilidades, elas possam se expressar. Agora, o que nos une é muito maior. O que tem em comum entre o movimento sem terra e o movimento LGBT é muito mais do que o que nos separa. Mesmo que você possa ter pessoas que sejam LGBTs e que não conhecem a importância da luta pela terra, ou pessoas sem terra que cometem, que foram criadas numa sociedade profundamente homofóbica, LGBTfóbica, que possam vir a reproduzir isso. O que a gente tem em comum é muito maior do que o que nos separa, porque no fim somos todos parte de uma mesma engrenagem, de um sistema que seja pela nossa classe social, seja pela nossa identidade de gênero, nossa sexualidade, seja pela cor da nossa pele, eles são oprimidos, explorados, desrespeitados na nossa sociedade. Então acho que a gente tem que começar, como a extrema-direita faz, a ver mais o que nós temos em comum, que é muito maior do que as nuances de cada uma dessas lutas, porque senão a gente começa a se combater mais dentro do que fora. Eu acho que nesse momento em especial que a gente vive no Brasil e no mundo, em São Paulo, com tantos retrocessos, eu acho que ele não está autorizado a dividir forças. Eu acho que a gente precisa, com muita seriedade, começar a somar mais do que expelir o diferente. Se a gente pudesse pôr em ordem de prioridades, o que seria o que mais nos une hoje? Ou o que deveria nos unir? Olha, eu acho que o Brasil é um país profundamente desigual. Eu acho que isso é a linha de corte de qualquer discussão no nosso país.
Nenhum país do mundo é tão desigual quanto o Brasil. E essa desigualdade é uma desigualdade de classe, é uma desigualdade social, que vem desde os tempos da colonização. A questão da terra é um dos seus sintomas, como que desde que os portugueses chegaram aqui, se criou uma profunda clivagem no nosso país, em que pouca gente tem muita terra e muita gente não tem terra nenhuma ou tem uma porçãozinha. Isso se expressa hoje nas cidades, e isso tem recorte racial. O que 300 anos de escravidão do povo negro, que foi trazido, escravizado da África, o que isso legou para o nosso país, em que essa é uma desigualdade que é social, mas também tem um recorte racial. Não à toa, as pessoas negras são a maioria nos bairros periféricos, são a maioria nos presídios, são a maioria nas vítimas da violência policial, mas não são a maioria nos melhores postos, na política, nas universidades. Por isso que você tem que ter ações afirmativas. Tem um recorte de gênero, então a desigualdade profunda herdada do patriarcalismo no nosso país entre homens e mulheres. Tem um recorte de sexualidade, tem um recorte regional. Então, quando você pega o papel do Nordeste e a desigualdade entre o Nordeste e o Sudeste, então eu acho que a principal questão no Brasil é o combate às múltiplas desigualdades, que ela é o que consegue unificar todas essas lutas, porque unifica todo mundo que está desse nosso lado, que são as pessoas que não estão na parte de cima da pirâmide, estão na parte de baixo, que é formado por sem terras, trabalhadores seletistas, servidores públicos, mas também trabalhadores precarizados, motoristas de aplicativo, mulheres, pessoas LGBTs. O que nos unifica, eu acho que é a luta contra essas profundas desigualdades e esse sistema que mantém muitos privilégios para uma minoria de pessoas, mas que exclui toda a maioria do povo brasileiro desse projeto de país. Então, por exemplo, a pauta da isenção do imposto de renda, que recentemente foi anunciado pelo governo, eu acho que é uma pauta fundamental, porque tem o potencial de contemplar e unificar todas essas pessoas que majoritariamente no nosso país ganham menos de R$ 5.000 por mês, e você começar a inverter essa lógica da injustiça tributária. 6 por 1, né? O fim da escala da mesma forma. Sem sombra de dúvida. Né? Não é à toa que os protagonistas da luta contra a escala 6 por 1 são pessoas negras, são pessoas LGBTs. Sim. Não é à toa. Não é uma coincidência. É porque justamente essas pautas elas se interconectam. Tem gente que acha que a gente tem que tratar cada pauta como uma coisa, que acha que a pauta... Todas são transversais. Exatamente, porque nós não somos só o nosso trabalho, tampouco somos só a nossa sexualidade ou somos só a cor da nossa pele. Nós somos uma profunda mistura disso tudo. O que acontece é que elas se interseccionam. Então as pessoas negras elas vão ser empurradas para postos de trabalho ainda mais precários. A população LGBT, principalmente travestis transexuais, que muita gente é empurrada para esses empregos na farmácia, no telemarketing, os chamados subempregos. Então não é uma anomalia o protagonismo desses setores na luta. Pelo contrário, para mim é uma obviedade, é uma consequência natural de que essas lutas, essa realidade, ela nos une. A realidade da exploração, a realidade da segregação, a realidade da desigualdade nos une. E a gente precisa encontrar dentro da nossa diversidade profunda que a gente tem, como poder atuar junto. Então eu acredito que tanto a luta pela isenção do imposto de renda para a grande maioria do povo brasileiro, quanto a luta contra a escala 6 por 1, não à toa têm sido lutas tão importantes que têm tirado a esquerda da defensiva, das cordas, né? Sim. São lutas que têm potencial de unificar esse nosso imenso povo brasileiro na sua diversidade por uma pauta de avanços. Muito bem. Desigualdade social, né? Esse é o grande problema. A grande questão do Brasil há 500 anos. E eu penso muito nisso, Guilherme, porque quando a gente fala da violência contra a mulher, por exemplo, a grande maioria das causas são porque a mulher acaba tendo uma dependência gigantesca do homem, né, que se sente no direito, inclusive, de agredi-la porque se sente, né, propriedade, né, se sente proprietário da mulher. Né? E isso também, a questão das pessoas trans, né? Eu lembro um artigo que eu li uma vez que o cara dizia o seguinte: as mulheres são desde pequenas expulsas da escola, do ambiente de trabalho, sofrem preconceito e aí vão para a prostituição, acabam não tendo capacitação, né, de formação, né, acadêmica e etc. Então tudo isso vira. Então, quando a gente passa essa linha da desigualdade social e essa problemática da violência, a gente esbarra sempre na desigualdade social, como você falou, há mais de 500 anos, é isso. Sem dúvida. E
Volto a dizer, essa desigualdade que aflige a maior parte do povo brasileiro, ela tem as suas nuances. Então, nas mulheres, ela vai expressar de uma determinada maneira, com a desigualdade salarial, com a violência doméstica. Na população negra vai se expressar de uma outra maneira, com a violência policial, o encarceramento. Na população LGBT, no sem terras. Agora, tem um fio condutor de tudo isso. Você falava da população de travestis transexuais, que, na minha opinião, é o segmento da sociedade brasileira hoje mais vulnerabilizado, porque sofre com a combinação de todas essas formas de violência, que 86% das pessoas que se afirmam transexuais na idade escolar, elas são expulsas da escola. Elas deixam de completar os estudos, só que é um processo, eu não gosto de chamar de evasão, porque evasão parece que a pessoa quer sair. A pessoa é empurrada a interromper os seus estudos, porque ela vai sofrer com o bullying, com a violência, com a discriminação. E agora, quando a Unicamp, por exemplo, recentemente aprovou uma política de cotas para as pessoas trans, isso gera estranheza nas pessoas. E a extrema-direita distorce esse debate. Ela trabalha, ela joga com essa confusão. Então ela diz, a sexualidade ou o gênero da pessoa não influencia na capacidade. É claro. Assim como a cota para pessoas negras não existe no Brasil, porque se admite que as pessoas negras têm menos capacidade. Sim. A questão da cota e de qualquer ação afirmativa é uma questão de oportunidade. Como que as pessoas elas conseguem ou não desenvolver as suas capacidades em igual condição de disputa. Então eu te pergunto, uma pessoa transexual que foi expulsa de casa na adolescência, que não conseguiu completar os seus estudos, que teve que se sustentar sozinha, muitas vezes empurradas para a prostituição, numa situação absolutamente precária. De sobrevivência. De sobrevivência. Essa pessoa vai ter a mesma condição de fazer um cursinho pré-vestibular, estudar para passar numa universidade pública com uma pessoa que não passou por nenhuma das questões? É claro que não. Então, acredito que a gente precisa entender essas nuances que existem dentro do povo brasileiro, dentro desses 99% que são desfavorecidos no nosso país, mas eu acho que a chave é a luta contra essas múltiplas desigualdades e contra essa minoria de pessoas que há 500 anos mandam na política, mandam na economia, mandam nas terras e ditam a maneira que as pessoas podem viver e que elas não podem viver no nosso país. É isso. Deputado Guilherme Cortes, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, pode ser? Com certeza. Vamos tomar uma água, então. Sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta com Conversa Sem Curva dessa terça-feira, que recebe o deputado estadual pelo PSOL de São Paulo, Guilherme Cortes. Guilherme, hoje, 13 de maio, terça-feira, é uma data polêmica que a gente precisa discuti-la. Como é que você vê o 13 de maio? Olha, Dom, eu acho que o 13 de maio ele marca a falsa abolição da escravatura no nosso país. Porque, embora, claro, que foi um avanço, uma conquista, o último país da América Latina a abolir com a escravidão do povo negro, a escravidão formal na lei, ela não resolveu a desigualdade, como a gente falava no último bloco, existente entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Pelo contrário, o povo negro recém-liberto no nosso país, ele foi colocado nos piores postos da sociedade, nas periferias, nos trabalhos precários. E isso a gente vê já há mais de 100 anos no nosso país. Então o Brasil ainda tem uma dívida profunda com o povo negro. Na minha visão, todas essas formas de preconceito, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, não são questões meramente morais. Claro que tem um componente moral de você ser uma pessoa que destila o ódio contra o outro, que você tem preconceitos. Agora, muito mais do que o preconceito moral, o racismo moral de uma pessoa, que isso é individual, moral é de pessoa para pessoa. Sim. Eu acho que a gente tem um problema estrutural, endêmico no nosso país, que é o fato de que as estruturas sociais, econômicas, políticas do Brasil, elas foram construídas numa base de supremacia racial. E ela se mantém assim até hoje. Então você tem uma desigualdade entre pessoas brancas e negras nos postos de trabalho, uma desigualdade na violência policial. Você tem até estatísticas que mostram que mulheres negras recebem menos anestesia quando elas estão fazendo parto do que mulheres brancas. Então é uma desigualdade que ela vai expressar em todos os âmbitos
da sociedade. Desde o telejornalismo, passando pelo esporte, quando um jogador de futebol negro é constantemente ofendido com ofensas racistas, passando pela política, onde a gente tem uma imensa subrepresentação da população negra do nosso país, passando por todos os espaços da sociedade. Então, acho que mais de 100 anos desde a abolição da escravatura incompleta no nosso país, que um poeta de Franca fenomenal chamado Carlos de Assunção disse que foi a maior fraude bancária da história, porque a princesa Isabel passou um cheque sem fundo. Então ela libertou, supostamente, assinou a Lei Áurea, mas não garantiu a libertação efetiva do povo negro no nosso país. A gente ainda enfrenta profundas sequelas disso até hoje. Haja visto os números da violência policial aqui em São Paulo e qual que é o público preferencial desses casos de violência, a gente ainda tem essa chaga no nosso país para resolver, que não é só uma questão moral, não é só uma questão de pessoas que são pessoalmente preconceituosas, mas eu acho que é um problema estrutural que todos os espaços da nossa sociedade, que todos nós crescemos com esse tipo de preconceitos que a gente precisa começar, a gente precisa fazer um trabalho de desconstrução nas pessoas, na educação, mas em toda a sociedade. Sim. Sabe que um dos desejos que a gente tem enquanto comunicação, né, é desvendar essas questões, né, porque são questões que para a nossa bolha talvez seja muito simples, muito óbvio, mas assistindo A Que Horas Ela Volta, a gente vê que isso está tão distante de muita gente, né? Quando você vê os argumentos, inclusive, né, de pessoas hoje nas redes sociais e etc., em relação a essa pauta, eu fico sempre pensando, falei, gente, acho que essa pessoa nunca ouviu, ela nunca conseguiu se colocar no lugar, né, de uma pessoa negra, que seu pai, o seu avô, o seu bisavô tem um histórico, e olhar o histórico da pessoa branca, né, porque eu sempre falo, eu não vejo problema nenhum com as pessoas que têm privilégios. O problema é não reconhecer os privilégios. Como é que você vê essa questão, Guilherme? Eu acho que pior do que as pessoas que, seja pelo motivo que for, não conseguem reconhecer essa realidade, é que hoje a gente vive uma onda no mundo, Dom, de que esses grupos que historicamente sempre foram privilegiados no Brasil e no mundo, eles sentem que estão perdendo seus privilégios e eles sofrem com uma coisa que é uma epidemia de ressentimento. Então você vê hoje aumentar essa clivagem que existe hoje. Não à toa você tem uma desigualdade de gêneros em que as mulheres estão cada vez mais progressistas, estão cada vez mais de esquerda, enquanto os homens são cada vez mais a base material da extrema-direita, das ideias conservadoras. E isso você pode ver também em relação à população branca, à população negra. Eu acho que isso é um problema sério. Você está criando toda uma geração de meninos que veem as meninas como as suas inimigas, que veem que o empoderamento das mulheres, os poucos avanços que você teve em relação à afirmação da igualdade das mulheres, é uma coisa que tira o espaço deles. Você vê todo um ressentimento dessa população branca, que com as cotas e com pequenos avanços que você teve na ocupação de espaço pelas pessoas negras, na política, nas universidades, nas novelas, nos telejornais, as pessoas se sentem ressentidas. Isso é um problema profundo que a gente vive, porque além isso atrasa ainda mais o que a gente falava no ponto anterior, de que essas pessoas não conseguem ver como todas elas são parte, na verdade, de uma mesma engrenagem de exploração, de violência, e que elas começam a ver, e claro que tem muita gente que trabalha, fomenta esse tipo de ressentimento, que elas começam a ver que o seu inimigo é a pessoa, o inimigo do homem é a mulher, o inimigo da pessoa branca é a pessoa negra, quando na verdade a gente precisava de mais reconhecimento, de mais empatia, e essa não deveria ser uma luta só de quem sofre essas formas de opressão. Eu acho que a perpetuação e a continuidade do racismo no nosso país, nos níveis que a gente vê hoje, deveria alarmar qualquer pessoa, branca ou negra. Independente. Os casos de violência policial que a gente vê toda semana aqui... negro atacando negro, pobre atacando pobre. Isso aí deveria chocar qualquer pessoa, independente da cor da sua pele. Essa não pode ser uma luta que você coloca só sobre os ombros das pessoas negras, que tem que lutar pela sua sobrevivência e também para erradicar essas formas de violência. As outras pessoas que não sofrem diretamente com isso, que em alguma medida podem ser até privilegiadas por essa estrutura, elas precisam tomar
somar o reconhecimento em relação a isso e também somar nessa luta. Porque senão, mais uma vez, cada uma dessas lutas ela fica no ombro só das pessoas que já sofrem com elas cada dia. Sim. Sabe que eu viro e mexo para esvaziar a cabeça, eu assisto um filme qualquer, uma série qualquer. E aí, ontem, domingo, eu, sei lá, vi um filme lá no Netflix, eu vou assistir esse filme. Eu fui mais pelo tempo de duração. Falei, 1h40, falei, daí eu durmo e tal. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas era um grupo de ladrões que assaltavam o Banco Central americano. E tinha uma trama por dentro que, na verdade, eles estavam querendo recuperar um ouro nazista que tinha lá. E aí eu falei, olha que coisa interessante. Eu acabei pondo um filme aqui para ver uma aventura ou algo parecido. E aí eu fiquei refletindo sobre a Segunda Guerra e sobre o que foi o nazismo. Eu fui uma das primeiras pessoas que eu me lembro, assim, a falar com todas as letras na internet que o que a gente estava vivendo era muito parecido com o nazismo, né? Que esse relato que você traz é um pouco isso. Olha, né, nós somos brancos, somos uma raça superior e vamos eliminar os gays, os ciganos, né, os negros, os pobres, os artistas. É muito similar. Como é que você olha isso, deputado Guilherme? Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e acho que principalmente depois da segunda eleição do Trump, quem achava que isso era um fenômeno passageiro, porque no começo a gente tinha essa impressão de que poderia ser um acidente. O Trump ganhou por acidente, o Bolsonaro ganhou por acidente, vai passar. Com a segunda eleição do Trump, a gente vê que não é um acidente, é um fenômeno histórico que a gente está vivendo hoje, do surgimento de um novo movimento político com características muito semelhantes ao que foi o fascismo, o nazismo, no século passado, quase 100 anos atrás. Claro, com características diferentes, moldadas ao tempo que a gente vive, mas que... Às vezes com a mesma estética, né? Desculpa. Em muitos aspectos, retomando até uma estética, retomando métodos muito parecidos, mas adaptado para uma realidade de rede social, adaptado para uma realidade dos tempos presentes que a gente vive hoje. É um neofascismo ultraliberal, com características próprias. Agora, o que eu penso, Dom, é que ainda mais hoje, a esquerda ela não pode mais subestimar o que isso significa. Porque nós ganhamos a eleição presidencial de 2022 no Brasil. E a gente já está na metade desse mandato, vendo que isso não significa derrotar a extrema-direita. Nós derrotamos o Bolsonaro naquela eleição, mas o bolsonarismo e agora até os neobolsonarismos, Pablo Marçal e as suas derivantes, elas seguem com muita força, inclusive em alguma medida com mais capacidade de pautar o debate público do que a esquerda. Você pega o estrago que o Nicolas Ferreira faz com alguns vídeos de TikTok, que é muito desproporcional ao que toda a comunicação oficial da esquerda, do governo federal, tem sido capaz de fazer. Então, eu tenho insistido muito isso, Dom, que a gente vive um mundo que vive uma série de crises, uma crise democrática, uma crise de legitimidade, uma crise ambiental, uma crise de valores, uma crise política profunda e que a esquerda precisa entender e se preparar para esse novo mundo. Só a gente ficar brigando com a realidade e fazendo política como se fazia 30 anos atrás, achando que vai ter o mesmo efeito hoje, não é suficiente. Ou dependendo só do judiciário para segurar os caras, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que é muito importante que o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esteja tomando para si, pela primeira vez na história, o papel de fato defender a Constituição e punir as pessoas que tentaram dar um golpe no nosso país. Agora, eu acho que também é sintoma da nossa miséria. A gente pensar que hoje a luta contra a extrema-direita, contra o quase golpe que o Brasil sofreu, está quase que totalmente terceirizada para o Supremo Tribunal Federal, que nunca foi um órgão ao lado do povo trabalhador brasileiro. Pelo contrário, legitimou o golpe lá atrás, legitimou vários retrocessos do nosso país, porque a esquerda não tem a capacidade política e social de cumprir essa tarefa hoje. Eu acho que a gente deveria ver isso, no mínimo, como um alerta de que bom que o Supremo está cumprindo seu papel. Agora, a luta contra a extrema-direita não é uma luta que a gente vai ganhar só com o Supremo Tribunal Federal, só criminalizando algumas lideranças ou alguns criminosos. Se a gente não ganhar a disputa ideológica, política na sociedade, que hoje eles estão ganhando por uma concepção
individualista, meritocrática, ressentida, preconceituosa, violenta, ultraliberal, se a gente não ganhar, inclusive eles estão conquistando pessoas do nosso lado, do nosso campo, pessoas que votaram no Lula, no Lula em 22, votaram no Pablo Marçal e no Ricardo Nunes em 2024, para dar só um exemplo aqui da cidade de São Paulo. Então, se nós não ganharmos, não fizermos e ganharmos a disputa ideológica de valores, de projeto, de país, de futuro, num momento em que, como nunca, as pessoas têm dificuldade de imaginar o seu futuro, e quando pensam no futuro, pensam com medo ou com ressentimento, e é aí que a extrema-direita apresenta todo um pacote de saídas fáceis, violentas, mas que dão algum conforto para as pessoas que se sentem inseguras e ressentidas. Se a gente não ganhar essa disputa, aí não vai ter judiciário que vai resolver. Não. É o que o Tarcísio faz em São Paulo. Sim, o Tarcísio ele tenta se parecer aqui em São Paulo um bolsonarismo dito moderado, que não é de nada moderado. Eu tenho dito, inclusive, Dom, que em alguma medida o Tarcísio é pior do que o Bolsonaro. Porque o Tarcísio é o Bolsonaro que sabe comer com garfo e faca. Só que o Bolsonaro, por conta das estripulias dele, de falar demais, de falar muita besteira, de não medir exatamente as suas ações, ele também se sabotou muito. Ele teve dificuldade de aprovar uma série de... Graças a Deus. Graças a Deus. A gente pôde contar durante os 4 anos de Bolsonaro com a própria incompetência deles e com os próprios defeitos deles. E a competência de gerar provas contra ele. Exato. Então, mais uma prova da nossa desgraça. A gente precisa depender dos erros do outro lado. Agora, o Bolsonaro, por conta dessas características dele, ele se sabotou muito. Ele fez inimigos, ele deixou de aprovar projetos importantes, ele sofreu desgastes, que se ele fosse um pouco mais astuto, ele não cometeria. O Tarcísio não. O Tarcísio ele vai pelas beiradas, ele utiliza esse discurso, ele evita se expor em questões mais polêmicas, ele reveste o seu pacote de retrocesso não com uma cruzada moral, mas com uma cruzada da racionalidade. Ele quer reeditar com 40 anos de atraso a Margaret Thatcher. Né? Ele é a Margaret Thatcher com 40 anos de delay e um martelo aqui em São Paulo. Que é a ideia de que você precisa dar um choque de destruição dos serviços públicos e que não existe nenhuma outra alternativa senão isso. Sendo que no mundo inteiro, no Reino Unido, até nos Estados Unidos, essas ideias estão sendo superadas, porque já foram testadas e já não deram certo. E aqui, como um bom vira-lata do capitalismo tardio, o Tarcísio quer implementar agora. Mas ele é tão perigoso quanto o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro, por conta dos seus arroubos, ele encontrava dificuldades para seguir com os seus projetos, o Tarcísio não. Ele tem se fingido ser uma figura mais supostamente moderada e, por conta disso, sido mais efetivo em aprovar uma série de retrocessos profundos aqui em São Paulo e que ele quer exportar para o país inteiro. Então, acho que nós temos um desafio muito grande aqui em São Paulo, que é desnaturalizar essa lavagem que a grande imprensa, que a direita, que o Centrão tentam fazer do Tarcísio como um nome viável, um nome responsável, porque, na verdade, ele é um Bolsonaro tão ruim, tão perverso quanto, até pela sua capacidade de parecer que não é. Sim. Eu acho que esse é o principal plus que ele tem, é esse, né? Porque é o que ele vem fazendo em São Paulo, né? Com as privatizações, como você falou, e na questão da segurança pública, né? As pessoas, por mais violenta que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo continue estando sempre assim, essas ações espetaculosas, sensacionalistas que ele fez, muita gente compra esse discurso como eficiente. Eu vou pedir de novo, com o coração sangrando, que o papo está muito bom. Licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo. A gente volta já. De volta para o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva, o deputado estadual Guilherme Cortes, 27 anos. Cara, você tem... Bom, primeiro que eu não preciso falar que você tem lenha para queimar pra caramba, né? Espero que sim. Não, rapaz, e eu particularmente, logo quando a gente abriu o programa, eu falei dessa importância da gente ter gente nova na política, porque é
fundamental por diversas razões, as representatividades todas que você falou, a diversidade da sociedade, do conjunto da sociedade, mas, sobretudo, por um momento também, uma quadra da história que a gente vive. Eu sou mais do mundo analógico, eu tenho 40 e 17 anos, eu sou mais do mundo analógico. E tem o pessoal que está acima da minha idade é muito mais ainda. Eu ainda me esforço porque eu tenho um filho mais jovem que fica, não, pai, eu fui aprendendo um pouco os caminhos. E, então, sobretudo na comunicação, Guilherme, sabe? Às vezes eu me pego discutindo com camaradas, né, com muito mais experiência política do que eu, e você fala, caraca, cara, esses caras estão marcando a mão à toa, esses caras estão lá atrás, cara. Você acha que a comunicação para a esquerda, nesses últimos 10, 12 anos, também é um desafio muito grande, não? Eu tenho martelado muito isso, Dom, porque as redes sociais, elas mudam completamente a maneira de se comunicar, por vários motivos. E nós podemos dizer que a rede social, ela não é o nosso terreno, assim como a imprensa tradicional também nunca foi. A gente pode dizer que a rede social, ela ajuda a extrema-direita, de fato. A gente pode dizer que a rede social... Como a imprensa empresarial também sempre ajudou. Também sempre ajudou a direita. A gente pode encontrar várias desculpas e todas elas são verdade também. Agora, elas não mudam um fato, de que hoje a maior parte das pessoas se comunica preferencialmente através das redes sociais. Hoje um vídeo no TikTok do Nicolas Ferreira, por exemplo, tem um impacto superior ao que tem o editorial do Jornal Nacional, ao que tem a capa de uma Veja tempos atrás. Então, da mesma maneira como a esquerda, mesmo sabendo que a imprensa tradicional não era o nosso espaço, mas soube como fazer a disputa por esses meios, é a mesma coisa que, por exemplo, você lá na década de 80, lá na campanha do Lula de 89, a esquerda se recusasse a trabalhar com rádio, trabalhar com televisão, quando era assim que as pessoas se comunicavam. Sim. E a rede social hoje, ela é o principal canal de comunicação das pessoas. E, de fato, é um canal que ele tem características próprias e que ele beneficia um discurso simplista, um discurso não necessariamente respaldado pela razão. Por isso que é um terreno tão fértil para as fake news, para a desinformação. E isso tudo é muito caro para a esquerda. O que eu tenho dito é que nós não vamos lutar com as mesmas armas deles. Então não é porque eles fazem fake news que nós faremos, não é assim que a gente vai ganhar deles. Mas a esquerda precisa saber usar a rede social. Hoje não sabe. Hoje você pega qualquer perfil da extrema-direita, qualquer parlamentar da extrema-direita, governante da extrema-direita, tem uma capacidade muito superior na rede social do que os principais nomes da esquerda no nosso país. Se você compara o Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, com o Lula, por exemplo, com os nossos governadores, com as nossas principais figuras, eles são beneficiados pela máquina do algoritmo da rede social. Agora, nós também temos nossa parcela de responsabilidade, porque nós não estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer, que tem ao nosso alcance, para disputar dentro desse terreno, com raríssimas exceções. Nosso mandato tenta ao máximo trabalhar as redes sociais. Eu me elegi por conta disso. Eu sou o deputado estadual que se elegeu aqui em São Paulo com menos recurso, porque a gente tinha uma campanha muito simples e que eu consegui 3/4 dos meus votos através da rede social, fazendo uma conta chula, assim, porque a gente teve muito mais votos fora da nossa cidade, da nossa região, do que dentro, fazendo um trabalho na rede social. O exemplo da Erika Hilton, o exemplo da luta contra a escala 6x1, que foi uma luta que surgiu eminentemente através da rede social. Outros exemplos que você tem no mundo, da França Insubmissa na França, do Djelink na Alemanha, do Morena e da Cláudia Chaubin no México, que mostram pra gente como a esquerda também pode se apropriar dessa ferramenta e pode utilizar dela para fazer o debate, a disputa ideológica. Se a gente se retira desse campo e a gente deixa o TikTok, o Twitter, o Instagram e essa maquininha que as pessoas ficam o dia inteiro vendo no trabalho, no transporte público, dentro da casa delas, e deixar que essas pessoas sejam bombardeadas só por conteúdos da extrema-direita, aí a gente perde por WO a disputa na sociedade. É isso. Tem que ocupar também. E tem método. Claro. Criar as nossas maneiras de utilizar desse espaço, que é muito desigual, que ele é muito parcial também, mas maneiras inteligentes pelos quais a gente possa ocupar. Muito bem. Deputado Guilherme Cortes, vamos falar dos seus projetos, que não é fácil.
O Tarcísio tem um rolo compressor, não, ele tem uma frota de rolo compressor, na verdade, né? Não atrás do outro. É um atrás do outro. Como é que está esse fronte lá? Você está conseguindo emplacar algumas coisas? Como é que está o embate lá? Nós temos 2 desafios, ainda mais agora que eu assumo a liderança do PSOL, Dom. O primeiro desafio é impedir que o Tarcísio acabe com o estado de São Paulo. A gente diz que a gente precisa frear o Tarcísio antes que ele pare São Paulo. Então, o projeto anunciado, declarado do Tarcísio, é um projeto de você acabar, desconstituir o serviço público do nosso Estado. O Tarcísio sabe conjugar 2 verbos: privatizar e militarizar. O que ele pode entregar para a iniciativa privada, ele faz isso de mão beijada, inclusive a preço de banana. No caso da Sabesp, no caso da CPTM, no caso de escolas que ele está entregando para a iniciativa privada, o que ele não consegue privatizar, ele quer entregar para o braço pesado e repressivo do Estado. Então, as escolas cívico-militares, a intensificação da violência policial. Então, nosso primeiro desafio é parar o Tarcísio antes que ele pare São Paulo, desmistificar o que é o governo dele, o que é o projeto dele, que apesar de todo o retrocesso, ainda tem uma blindagem muito forte na opinião pública por conta da imprensa tradicional, mas a gente não pode ficar só na reatividade. Eu tenho dito muito isso, que as pessoas elas se cansam de só se defender. Porque a pessoa que foi na rua contra o golpe, foi na rua contra a reforma da Previdência, na greve geral, contra o Bolsonaro, contra os cortes da educação, contra a privatização da Sabesp, e boa parte dessas lutas a gente perdeu, essa pessoa está cansada. Ela não aguenta mais lutar só contra, fora, fora, fora. Ela quer lutar por alguma coisa que ela acredite. Por isso, a escala 6x1, por isso, essas pautas que fazem as pessoas brilharem os olhos avançam. Então, a gente também tem tentado, com toda a dificuldade possível na Assembleia Legislativa, pautar o debate público, principalmente em relação à crise ambiental que a gente vive. A gente está às portas, ou melhor, já passamos da porta, já passamos do portão da crise ambiental. Vídeo que a gente enfrentou ano passado no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no interior de São Paulo na época das queimadas, e o que cada ano vai se repetir escalando, até que a gente vai chegar num ponto muito arriscado para a vida no nosso planeta, e parece que não tem nada acontecendo. Quando você vê as agendas legislativas, as políticas públicas, parece que isso não é um problema. Eu sempre digo, se você soubesse que a sua casa vai pegar fogo daqui a um mês, você não ia ficar esperando, só que você ia fazer alguma coisa, ia fazer um seguro, ia ver qual que é o problema, ia tentar resolver o problema antes que ele chegasse. A gente tem todos os indicativos e estamos vendo semana após semana se confirmar a gravidade da crise ambiental no Brasil e no mundo inteiro. Agora, quando você vê as pautas do Poder Legislativo, do Tarcísio, parece que não tem nada acontecendo. E cada mês, cada ano que a gente não avança com uma política de combate à mudança climática, são mais perdas econômicas, mas, sobretudo, perdas humanas que a gente vai ter na próxima queimada, na próxima chuva torrencial, que as pessoas vão ser levadas pela chuva ou vão perder os seus bens. Então, boa parte dos nossos projetos são voltados para o combate à mudança climática. Inclusive, já conseguimos aprovar 2, que foram vetados pelo Tarcísio e que agora a gente luta para derrubar os vetos, mas que aprovamos na Assembleia um projeto para criar um sistema de prevenção de desastres climáticos, que por incrível que pareça foi vetado pelo governador, e um outro projeto mais incrível ainda, que era um projeto para você incluir na grade, de maneira transversal, da rede estadual de ensino, a educação sobre a mudança climática. E eu me pergunto, quem tem medo de que os nossos estudantes sejam formados e informados sobre a realidade da mudança climática? Só o Tarcísio mesmo. Que loucura, né? Loucura. Não tem justificativa. Eu penso de novo na comunicação, né? Porque a tua frase final agora ela explica muito isso, né? Falou assim, quem é contra isso? Porque quando você discute privatização, mesmo as questões de educação sexual dentro das escolas, escola sem partido, etc., eu até reconheço que existe ali talvez uma dificuldade de se fazer o debate, porque é um pouco mais complicado. Agora, as questões climáticas, por exemplo, deveriam fugir dessa questão moral, cultural, né? Sem dúvida. A pauta climática, ela vai atingir a todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde. Sim. Hoje, ela
atinge primeiro as pessoas que são mais vulneráveis. Por isso que a gente fala de racismo ambiental, que é um termo que as pessoas não entendem direito, porque pensa, árvore não tem preconceito. Agora a questão não é a árvore. O meio ambiente, de fato, ele não faz distinção. Agora, a nossa sociedade faz distinção e coloca determinadas pessoas nas regiões mais vulneráveis, na região da encosta, na margem do rio, no córrego, em cima das palafitas. Agora, essa não deveria ser uma questão da esquerda ou da direita. Não é? Historicamente, a esquerda sempre teve um compromisso ambiental. Agora, deveria ser um pacto nacional e internacional. Mas, lamentavelmente, você tem a extrema-direita, principalmente, incorporando, no momento que a gente mais precisava estar trabalhando com uma política de combate à mudança climática, você tem visto a extrema-direita encampar e ganhar cada vez mais força no mundo um discurso negacionista. Climático, negacionista climático. Né? Hora que fala que a mudança climática não existe, agora, como está ficando cada vez mais difícil defender isso, tem o negacionismo disfarçado, que é o negacionismo do Tarcísio, que embora reconheça que a gente está vivendo uma crise ambiental, não faz nada para resolvê-la. Então, não propõe um orçamento e rejeita uma política orçamentária que você precisa botar dinheiro, porque você vai precisar reformar grandemente as nossas cidades, os nossos serviços públicos, o nosso Estado. E o Estado de São Paulo não sofre por falta de dinheiro. Agora, a partir do momento que você veta os projetos de lei, a partir do momento que você não prevê uma política orçamentária adequada, isso também é uma maneira de negacionismo, porque você supostamente reconhece o problema, mas não faz nada para resolvê-lo. Então, é muito triste a gente ver isso. Por quê? O Tarcísio veta a educação climática nas escolas? Porque ele não quer que as próximas gerações e as atuais, elas se conscientizem sobre por que existe mudança climática. Porque se elas se conscientizarem sobre isso, elas vão começar a questionar as medidas políticas e os setores econômicos que são responsáveis por isso. No nosso estado, principalmente o agronegócio, que explora o nosso solo e o nosso meio ambiente num ritmo devastador, que o nosso planeta não aguenta e que emite esses poluentes na atmosfera. Então, o que o Tarcísio, que é aliado do agronegócio, tem medo é que a partir dessa conscientização você comece a fortalecer um movimento de questionamento, de pressão sobre os políticos e sobre os setores. Isso é uma preocupação grande que eu tenho, sabia, deputado? Porque quando eu vejo o Tarcísio com essa vontade em escola cívico-militar, ou mesmo colocar na mão e interferir dentro da educação, seja não valorizando os professores, os servidores em geral, os profissionais da educação, é que eles tentam dar um novo sentido. E um deles é exatamente esse, né? Você não dá importância às questões climáticas por essa questão que você trouxe agora. Que loucura que a gente vive. Sem sombra de dúvida, aí, justamente no momento em que a gente precisava estar sendo mais consequente com essa realidade, porque uma coisa era 10, 15, 20 anos atrás, em que, de fato, você tinha... já estava tudo ali, a ciência já alertava. Se a gente ouvisse a ciência, a gente poderia estar resolvendo esse problema há 40 anos atrás, de maneira muito menos crítica. Porque uma coisa é você fazer toda uma transição climática, energética, ecológica, em cima da hora, que precisa ser uma transição, quase puxar um freio de emergência. Outra coisa é se você fizesse isso com o tempo. A ciência já alerta pra gente tudo isso que está acontecendo há muito tempo. Mas uma coisa era 20 anos atrás, as pessoas não terem informação, ou ainda mais nos nossos países. Ou não sentir tão próximo. Claro, né? ou num país subdesenvolvido como é o Brasil, em que você tem problemas tão latentes no dia a dia das pessoas, na fila do UBS, no transporte público, que é difícil você pensar que colocar na sua agenda de prioridades uma coisa que parece tão abstrata, mas não é. Agora, no tempo presente que a gente está, Ernesto, isso é inconcebível, porque cada vez mais a gente vê começar um problema concreto. Eu digo que antes as pessoas, quando a gente pensava em crise ambiental, a imagem que vinha na nossa cabeça era daqueles documentários do Discovery Channel, com um urso polar em cima de uma calota de gelo, que pode ser uma imagem que sensibilize algumas pessoas, mas que vamos convir que a maioria dos brasileiros nunca viu urso polar e nem calota de gelo. Então parecia uma coisa idílica, parecia uma coisa distante. Hoje não.
Hoje a imagem da crise ambiental é a imagem das queimadas que você tem no interior, é a imagem das pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. Do cavalo em cima. Do cavalo em cima de um telhado no Rio Grande do Sul, de pessoas soterradas pela lama, em Brumadinho, em outros lugares. Então é um problema que tem cada vez mais cara. E nesse momento em que a gente deveria, com muita seriedade, urgência e responsabilidade, estar combatendo esses efeitos, a gente tem visto ganhar força no mundo essa corrente da extrema-direita que faz justamente o contrário, que vem com uma visão negacionista do meio ambiente para proteger, acobertar essas atividades predatórias que estão levando a humanidade para o colapso, né? Então, acho que a gente tem pouco tempo para fazer muitas coisas acontecerem. A gente precisa resolver urgentemente esses problemas. Isso não vai ser feito se a gente não derrotar hoje o que é o principal obstáculo, que é a extrema-direita mundial, que seja com Trump nos Estados Unidos, seja com Bolsonaro, Salles ou com Tarcísio aqui em São Paulo, são hoje um entrave para você ter uma política de combate à mudança climática efetiva. Um exemplo prático e dolorido é a privatização da água aqui em São Paulo, né? Essa foi uma pauta muito cara no nosso mandato, que eu me envolvi muito. Tenho orgulho de algumas pessoas nos considerarem o mandato que mais lutou contra a privatização da Sabesp, embora toda oposição tenha somado nessa luta. Agora, até que ponto vai essa lógica de você transferir tudo que é público para o privado? Até que ponto vai essa ideia de que todos os direitos das pessoas podem ser comercializados? E um bem que é essencial. Porque eu vá lá, quando você está falando do transporte, da energia elétrica, tudo isso é muito grave. Claro. Mas né, são invenções sim. que nós criamos para nos dar qualidade de vida. Quando você está falando da água, você está falando de um bem que é indispensável para o corpo humano, para a vida humana. E que menos de um ano, desde que a Sabesp foi privatizada, Ernesto, você já teve a conta de algumas pessoas subindo até 600%. Enquanto também querem subir 600%, adivinha o quê? O salário dos executivos da Sabesp, dos acionistas, parece escracho com a cara da população. Desde que a Sabesp foi privatizada, eu comecei a receber, que eu nunca havia recebido antes, reclamações em série, vídeos, fotos da água saindo marrom, saindo amarelada da torneira das pessoas, porque essa é a cara da privatização. Eu digo que eu não tenho um preconceito com a iniciativa privada, pelo menos não na sociedade que a gente vive, que comporta a existência de empresas. O que eu sou contra é você misturar o público com o privado. Você tem o seu mercadinho, a sua fábrica, é óbvio que a sua finalidade vai ser juntar o seu dinheiro no final do mês, o seu lucro. Beleza. Faz parte e desejo sorte para todo mundo nessa empreitada, principalmente os nossos micro e pequenos empreendedores. Agora, você não pode condicionar serviços públicos essenciais, que são essenciais porque dele necessita a população mais pobre, que não pode pagar pelo particular, você não pode condicionar isso à lógica da lucratividade. O que a Sabesp fazia quando ela era pública, que a Sabesp atende 375 municípios, desses, só 20 eram lucrativos. O que a Sabesp fazia? Pegava o lucro que ela tinha nesses 20 para investir nos mais de 350... Porque você pega uma cidade que tem 5 mil habitantes, como eu visitei várias, aquela cidade nunca vai ser lucrativa para a Sabesp. Porque o preço de você manter uma rede de tratamento de água e de esgoto lá, e coleta de esgoto, é impagável. Se você só vai olhar para a lógica da lucratividade ou não, aquela cidade fica sem água. E que aquelas pessoas têm menos direito de ter acesso à água do que quem mora aqui em São Paulo? O caso bárbaro que a gente viu na semana passada aqui em São Paulo, de um trabalhador que morreu prensado dentro de 2 portas do metrô de uma das linhas que foi privatizada, que morreu porque o trem não tinha o sistema automático para você impedir que aquilo acontecesse, sensorial. E porque o trem, mesmo com a pessoa abarrotada ali no meio, seguiu viagem e matou uma pessoa. Então, essa, da maneira mais vulgar possível, é a cara da privatização, de que o direito dos consumidores e a vida das pessoas fica em segundo plano, porque só o que importa para o acionista da Via Mobilidade, agora para os acionistas privados da Sabesp ou da Enel, não é se você vai ter água, vai ter transporte, vai chegar vivo no trabalho ou em casa, é quanto que vai sobrar no fim do mês de dividendo para os seus acionistas.
Guilherme Cortez, deputado estadual pelo PSOL. Nós temos que encerrar o programa. Eu estou aqui, pena, estão me avisando, olha, já bateu. Vamos fazer uma edição especial. Rapaz, vamos fazer uma 4 série, horas. igual Netflix, a gente vai colocando aqui, rapaz. Seria um prazer. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Demais, prazer conhecê-lo pessoalmente, bater esse papo, essa conversa aqui sem curva. Gostei muito. A gente vai se ver muito. E o Brasil também vai te ver muito, viu? Você tem muita coisa para contribuir com o nosso país. Obrigado, Ernesto. Parabéns. Um beijo muito grande para todo mundo assistindo a gente, para toda a TVT, que eu acho que é excepcional a gente ter um canal que nem esse, podendo fazer debates tão qualificados que na grande mídia você não tem espaço. Então, viva a TVT e muito obrigado a você. Muitíssimo obrigado. Encerramento agora, ponto final em mais uma edição do Conversa Sem Curva. Em tempos em que buscamos e necessitamos de renovação, de reciclagem de parte de nosso corpo representativo nos parlamentos, a sua trajetória de nosso convidado de hoje representa um sinal de esperança. E não estamos falando simplesmente de uma questão de idade, mas de um olhar antenado e em sintonia com a nossa atual sociedade, com os desafios que devemos enfrentar hoje para termos um planeta habitável amanhã. Estamos falando de representantes públicos conectados com os anseios vividos pelas diferentes camadas da nossa sociedade, com sensibilidade e empatia. O mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie, disse o navegador, o descobridor Álvaro de Campos, que desprezava tudo que fosse menos que descobrir um mundo novo. Buscamos pelo ultimátum da folha, que traga a luz do sol e transforma em verde novo, como canta Caetano. Estamos aqui para projetar e apoiar tudo e todos e todas que fazem de sua jornada e atuação a busca pela construção de uma teia social mais amável e digna. É isso. Beijo grande e até a próxima.